uma palavra aqui, Ezequiel capítulo de número 37, todo mundo já conhece, mas Deus colocou aqui no meu coração, ministrar algo que com certeza, vai falar comigo, vai falar com você, amém? E o tema então dessa mensagem, dessa noite é mudando, fala para o vizinho assim, mudando o ambiente que Deus me plantou. Aleluia! Quantos querem mudar o ambiente aí? Aleluia! Então, Ezequiel capítulo de número 37, a Antonella vai colocar aqui. A Antonella, irmãos, é uma adolescente, diz que vai batizar agora, né, Antonella? Não é agora? Não hoje, né, filha? Hoje não. Agora que eu digo é no próximo batismo, né? E ela dança aqui, quando ela não está dançando, ela corre lá e está trabalhando para Jesus, uma adolescente de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Então, na minha Bíblia tem um título aqui, na sua também tem? O que é que está escrito aí? A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do profeta. Desculpa, gente. Ossos secos, ouvi a palavra do pastor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia! Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas,
e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, com E maiúsculo. Até agora nós lemos o Espírito, tinha E minúsculo, mas eu vou ler de novo, verso 14: e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém. E podeis assentar-se aí, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, eu estou muito feliz porque Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu não sei se me conhecem, eu não sou muito de dar temas para as minhas pregações, os meus sermões, mas esse aqui, eu senti vontade de colocar esse tema, de colocar esse título, mudando o ambiente que Deus me plantou. Deus te plantou, eu não sei aonde, Deus me plantou agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus me plantou em Vila das Mercês, aleluia. Eu já morei em vários lugares, já morei no Sacomã, já morei aqui mesmo na Vila das Mercês há muitos anos atrás. Depois eu fui morar no Savério, depois eu fui morar em Diadema, depois eu voltei para o Parque Bristol, depois eu fui para Sorocaba. Antes de ir para Sorocaba, eu fui morar no Jardim Santa Cruz, ali em frente ao Unip. Depois de voltar dali da Unip, eu fui para Sorocaba, e agora Deus me trouxe de volta para esse lugar. Deus me plantou aqui. Olha para o teu vizinho e fala: eu não sei onde Deus te plantou. Fala para ele, sim. Mas você vai mudar aquele território, você vai mudar aquela geografia, em nome do Senhor Jesus. Só você que entendeu isso aí, que recebe. Aleluia. Irmãos, eu não creio num Deus do acaso, eu não creio, sabe, tem pessoas, tem um tal de Charles Darwin, que foi um cara que inventou uma teoria chamada teoria da evolução. Diz que tinha uma ameba que veio lá não sei de onde, caiu umas gotas aqui na terra, aí essa ameba, um micróbio, esse micróbio foi crescendo, virou um bicho, esse bicho cresceu, virou um macaco, o macaco cresceu, virou eu. Está repreendido isso aí, irmão. Credo, cruz credo, irmão. Acreditar nisso daí, tem gente que se dá o luxo de acreditar num trem desse, irmão, que uma ameba lá, um micróbio, foi crescendo e virou eu. Tem que ter muito mais, irmão, fé para acreditar nisso, do que acreditar que existe um Deus que planejou todas as coisas. Porque esses acasos, irmãos, que estão falando por aí, não tem como dar certo, irmão. O universo, ele tem um sincronismo tão tremendo, que existe o planeta Terra. Vamos falar só do nosso sistema solar. O planeta Terra, ele gira em torno de si mesmo num período de 24 horas. Ele gira. A Terra leva 24 horas para dar uma volta completa em cima do seu próprio eixo. Mas aí ela, não contente com isso, ela começa a caminhar em torno do Sol. E para ela dar uma volta em torno do Sol, ela leva um ano, 365,25 dias. Aleluia! Por causa desse 0,25, existem anos chamados ano bissexto, que junta todos os 25,25 e dá então 366 dias, o ano bissexto. Agora, se essa terra, tá aí, existe uma lua,
E essa lua, quando ela se aproxima um pouco mais, nessa volta que a terra está dando, quando a terra se aproxima, a lua se aproxima da terra, irmãos, então, o mar, ele transborda o mar. É noite para pescar, é bom para pesca. Mas quando a lua, ela afasta, então aquele mar dá uma... Tem até... Você sabia que a mulher, para dar à luz, tem gente que fala que são 9 meses, mas de acordo com os entendidos, não são 9 meses. Como é que é medido o tempo de gestação de uma mulher mesmo? Hello? Semanas. Mas tem aqueles que dizem que são tantas luas. Quem já ouviu falar disso daí? São tantas luas. Quando vem uma tal de uma lua lá, a mulher pega e fala assim, é agora. E o bebê fala assim, não, mas falaram que era 9 semanas. Falaram que era 9 meses. E aí, não, mas é agora. E ninguém segura, irmão, sabe por quê? Porque são coisas que Deus determinou. Agora, irmãos, tudo que Deus determinou tem um sincronismo. Se mexer nessas coisas aí, irmãos, se a terra, ao dar uma volta em torno do sol, se a terra cismar de ir, vamos dizer, 10 quilômetros mais para lá, esse ano aqui eu não vou dar a volta aqui não, eu vou dar uma saída da órbita, eu vou orbitar 10 quilômetros mais para lá. Sabe o que vai acontecer com a gente, irmão? Nós vamos morrer congelado, porque quando a terra se afastar do sol, então os raios solares que nos aquecem, que aquecem o planeta, se a terra for mais para lá, então a terra vai congelar. Por quê? Porque a terra cismou de um pouquinho mais para lá. Fala para o teu vizinho, você está entendendo esse manto? Então tá. Agora, se a terra pegar e falar assim, não, esse ano eu não quero ir mais para lá, porque ano passado eu fui e congelei, eu vi que deu ruim. Então esse ano, em vez de ir mais para lá, 10 quilômetros, eu vou 10 quilômetros mais para cá. Ela vai então se aproximar do sol. E sabe o que vai acontecer com a gente, com o planeta? Você vai virar torresmo. Olha para o teu vizinho e fala assim, você vira torresmo, filho. Então, Deus, sabendo de todas essas coisas, Deus não pôs nem para lá e nem para cá. Deus colocou no lugar certo. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Agora, não é só isso que Deus colocou no lugar certo. Deus também colocou você no lugar certo, nessa casa, nessa família, nesse bairro, nessa igreja. Deus te colocou aqui porque você está no lugar certo, onde Ele quer usar você poderosamente. Aleluia, louvado seja Deus. E vejam só, o que o texto que nós acabamos de ler mostra que havia um lugar, que esse lugar era a personificação do caos, era a personificação do desastre, da desgraça, das coisas ruins. Era um lugar chamado o Vale dos Ossos Secos. Irmão, um lugar de pavor, ninguém queria passar por aquele lugar. Ninguém, irmãos, ninguém tirou umas férias, vamos tirar as férias, vamos passear no Vale dos Ossos Secos. Irmão, pode procurar, irmão, nas agências de viagem, vai lá na CVC, procura um pacote, passar uma semana no Vale dos Ossos Secos. Você não vai encontrar, porque é um lugar horrível. É um lugar de pavor, é um lugar onde ninguém quer estar. Mas eu tenho uma palavra para você, irmão. Eu tenho uma palavra para você, que pode até ser que você, quando olha para a sua situação,
Quando você olha para a sua casa, para a sua família, para o bairro, para a rua onde você mora, talvez você pense assim: que lugar? Senhor, por que eu vim parar nesse lugar? Eu quero dizer para você, porque ainda que esteja um caos esse lugar que você está visualizando agora, Deus pode mudar esse lugar através da sua vida. Deus não só pode, como Ele quer, e Ele conta com você para mudar essa situação, para fazer algo novo, algo extraordinário. Deus vai operar, aleluia, através de mim, através de você, através da IPA. Bendito seja Deus. Outro dia, a minha esposa gosta de um programa de televisão. A gente não tem tempo, gente. Ela estuda, eu estudo. A gente tem as visitas, a gente tem as coisas da igreja. Mas nós também somos filhos de Deus, amém? Tem um dia ou outro lá que a gente põe lá no canal, que ela gosta bastante, eu nem sei o nome, lá é Discovery Home Health, uma coisa assim. Que tem dois irmãos, chama Irmãos à Obra. Quem já assistiu isso aí? Irmãos à Obra. Ah, irmãos, oh, que moço abençoado aqueles dois lá. E eles chegam num lugar que o proprietário da casa, ele não quer mais. A casa dele está destruída, a casa dele está horrível, a casa dele está inabitável, ele já cansou daquilo. E ele fala assim: não, mas eu acho que eu vou mudar. Tem um outro programa também no mesmo canal, que é assim, mudar ou ficar, uma coisa assim, ame-a ou deixe-a. Quem já assistiu Ame-a ou deixe-a? tem umas pessoas aqui, meu bem, que curte ali aquelas coisas que a gente às vezes fica ali, porque a gente também sonha em ter uma casinha melhor, e às vezes você pensa que não, irmão, com umas coisinhas que você mexe aqui ou ali, que nem essa parede aqui agora está toda remendada, né? Mas daqui a pouco vocês vão ver, vai ficar show de bola. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o ame ou deixa, a pessoa não quer mais, ela quer deixar a casa dela, só que vai lá, a pessoa fala: não, peraí, joga na minha mão, depois você escolhe se você vai ficar ou se você vai sair. E aí a pessoa chega lá, irmão, naquela casa horrível, destruída, naquele ambiente que a pessoa não está mais agradando ali dentro, se agradando ali, mas aí com muito trabalho. Fala para o vizinho assim: dá trabalho, irmão, cansa, mas depois de muito trabalho, de muito esforço, de muito suor, querido, aquela casa vai sendo transformada, vai passando um dia, 2 dias, 10 dias, tal, com 30 dias a casa está inteira, novinha. Aí a pessoa tem que sair, é lógico, para fazer reforma. Quando a pessoa volta, que abre a porta, que a pessoa entra na casa, fala: nossa, que coisa! Dá uma olhada para o teu vizinho e diga assim: assim vai ser a sua família, assim vai ser a sua casa, assim vai ser o seu ambiente de trabalho, assim vai ser o lugar onde que Deus está te plantando, porque este ambiente onde Deus te plantou será mudado, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. E aconteceu que Ezequiel um dia estava lá, belo folgado, irmão. Olha, Deus quando olha você assim, muito paradão, viu? Cuidado, não fique muito paradão. É melhor você vir para essa igreja trabalhar para Jesus, ficar aqui comigo. Fica muito parado lá, irmão, sem ter o que fazer. Olha para o vizinho que ainda não é daí para ir e fala assim: ó, Deus está falando com você, você está muito parado. Fala aí, ó. Quando Deus vê você muito paradão, muito assim, pá, aí Deus fala assim: eu vou arrumar um trampo para ele. Eu vou arrumar um trampo, eu vou arrumar um serviço. Ezequiel estava muito folgado, irmão, estava muito sossegado. Aí o que Deus fez? Pegou ele
e levou ele e colocou ele no meio de um vale chamado o Vale de Ossos Secos. Arrumou um serviço para ele. E é por isso que às vezes você olha para o ambiente onde você está e você fala assim: meu Deus, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui. Deus só vai te tirar de lá quando a sua missão ali terminar. Quando ele conseguir fazer o que ele planejou fazer ali naquele lugar através da sua vida. Louvado seja Deus. Então o texto que nós olhamos aqui, irmãos, ele mostra exatamente isso. Mostra quando um dia Ezequiel chegou ali, estava ali, sem fazer nada, mas de repente veio a palavra do Senhor para Ezequiel. E colocou Ezequiel num lugar, num vale que estava cheio de ossos. E aí Deus fez ele andar ao redor dos ossos. Ele começou a andar. Irmãos, você parado no lugar que você está, você não consegue ter uma visão. Você amuado do jeito que você anda, você trancado dentro do seu quarto do jeito que você fica, em estado quase que depressivo, ou se já não está depressivo, você dentro do seu mundico, você dentro ali dos seus próprios problemas, você dentro da sua vidinha, você não consegue olhar as oportunidades que Deus quer colocar na sua mão, coisas que Deus pode fazer através da sua vida, mudar situações. Deus pode fazer grandes coisas, mas você está se protegendo, você está se escondendo, você está se guardando, você está evitando. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então Deus fez com esse homem, falou: não, vai dar uma volta, olha lá. E ele começou a dar uma volta, e ele começou a olhar todos aqueles problemas, todas aquelas dificuldades, todas aquelas situações difíceis, para ter o entendimento do tamanho do problema. Como é que Deus vai te usar se você não sabe o tamanho do problema, se você não tem noção de toda a problemática? Queridos, para quem não sabe, eu trabalho, não é que eu trabalho, eu ajudo pessoas que às vezes passam por problemas de depressão. Eu já ajudei pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, pessoas com transtorno de ansiedade social, o TAS, transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG. Eu já ajudei com as técnicas da terapia cognitivo-comportamental, também com psicoterapia, né, na psicanálise. Enfim, eu ajudo pessoas, e é tremendo que para você poder ajudar uma pessoa, você primeiro precisa conhecer todo o problema da pessoa. As primeiras entrevistas, os primeiros encontros, são encontros onde a pessoa precisa colocar para fora. Qual é a demanda, qual é a queixa que a trouxe até o consultório? Ela tem uma queixa, ela tem uma demanda, ela tem um problema, então ela traz a demanda, e a gente vai entendendo, e vai perguntando, e vai extraindo as informações, e quando a gente tem toda a noção do que é que está acontecendo, então a gente traça um plano de terapia para ajudá-la a sair daquela situação. E quantos já saíram daqui curados, sarados? Quantos que já saíram daqui transformados, renovados? Porque Deus te chamou para fazer isso na vida das pessoas. Olha para o vizinho que está do lado, fala: Deus está te chamando nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Então, queridos, o profeta foi e olhou toda aquela dificuldade, e aí Deus começa a fazer os desafios com o profeta. Ele faz uma pergunta: gente, filho do homem, poderão viver estes ossos? Olha só que situação, Deus te coloca no meio de um caos e te faz a pergunta: será que esse problema que você está olhando, será que esse problema tem solução? Quantas pessoas que estão vivendo, irmãos, ou que tem alguém da sua casa, da sua família, na sua vizinhança, homem,
mulher que já estão assim com problemas seríssimos. Quantas pessoas também, eu sou pastor dessa igreja há 25 anos. Quantas famílias chegaram aqui, irmãos, destruídas, marido com amante, já até com filho. Irmãos, quantos que chegaram aqui já pensando em se separar, marido que já tinha outra pessoa, chegaram aqui. Quantas irmãzinhas eu orei por elas, meu marido está com outra. Filha, você serve um Deus poderoso, filha, vem cá, nós vamos orar, Deus vai quebrar esse laço de Satanás, nós vamos orar, Deus vai mudar essa história, Deus vai reverter essa situação. Quantas famílias, irmãos, chegaram aqui, já destruídas, e através, quando a pessoa já estava desistindo, falando, não tem solução, pastor, apóstolo, não tem solução. Para mim não tem mesmo. É o que o profeta respondeu para Deus, falou assim, para mim, sem chance, mas como eu sei que não depende de mim, poderão viver esses ossos? Tu sabes. Tu sabes. Aleluia. Aleluia. As perguntas de Deus, na maioria das vezes, são perguntas retóricas, são somente para te situar no meio da problemática, são somente para abrir a tua mente, para você enxergar. Porque, olha, irmãos, eu sou da seguinte opinião: aquilo que compete a mim fazer, eu devo fazer. Eu estou desempregado. Acorda cedo, vai arrumar um emprego. Aleluia. A minha conta do meu cartão de crédito, Senhor, olha a minha conta. Quebra esse cartão. Hello. Aquilo que compete a mim, aquilo que compete a você, nós temos que fazer. Mas existem situações caóticas, um vale cheio de ossos secos. Olha, só que eu sirvo um Deus que pode, irmão. Eu sirvo um Deus que pode, aleluia. Então, Senhor Jeová, eu não sei, mas o Senhor sabe, tu sabes, Ele já sabe o que vai fazer. Vanessinha, Deus já sabe o que vai fazer, aleluia. Deus já sabe, Helena, Deus já sabe, Neidinha, Deus já sabe, Gaída, Deus já sabe o que Ele vai fazer. Às vezes Ele só está fazendo uma pergunta para você entender que Ele está dialogando com você, que você vai fazer parte desse processo. Ele só está te chamando para que você entenda que você é uma peça que Ele vai usar na resolução de toda essa problemática. Aleluia, louvado seja Deus. Então é só um diálogo, Ele quer só fazer uma pergunta retórica: será que tem jeito isso aqui? Irmão, o que é que não tem jeito para Deus? Fala aí, o que é impossível para Deus? Deus, Ele traz, irmãos, à existência aquilo que não existe apenas pelo poder da sua palavra. Ele diz: haja luz, e houve luz, aleluia. Só apenas pela sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. Olha para o vizinho e fala: a palavra de Deus, ela é poderosa. Aleluia. E eu estou liberando aqui, irmãos, palavra de Deus sobre a sua vida hoje. Bendito seja Deus. Então, irmãos, os ossos, Pepinha, são o elemento mais estrutural que existe no corpo. É o que sustenta o corpo. Se não tiver osso, irmão, é um monte de carne que vai cair no chão aqui. Quem está entendendo? O osso é a estrutura.
O osso é o que dá sustento para o corpo. Então, o que era mais necessário já tinha lá no lugar, já tinha a estrutura. Aleluia! Louvado seja Deus! A estrutura é aquilo que Deus precisa para agregar outras coisas e fazer tudo dar certo, todas as coisas entrar no seu devido lugar. Eu poderia comparar esses ossos à base da nossa vida familiar. Quantos têm uma família aqui? Você já tem o necessário para Deus operar um grande milagre, porque a família é a base, é a estrutura. A família é aquilo que Deus precisa para fazer um grande milagre acontecer. Louvado seja Deus! Então, eu posso assemelhar esses ossos aqui do Vale dos Ossos Secos a uma estrutura da nossa vida, da nossa família. Então, se a família está abalada, se tem problemas ali, como naquele monte de osso que tinha já tudo, estava tudo misturado, estava tudo lascado. Se a tua vida está assim, se a tua família está desse jeito, você, cada dia que passa, você está vendo a sua família se desintegrando cada vez mais, se dissolvendo cada vez mais. Não desista dela. Não desista da sua família, não desista do milagre de Deus, porque Ele pode fazer um grande milagre. Você pode olhar e falar assim, não tem jeito, mas não fala. Você diga assim, Tu sabes, Senhor, Tu sabes, aleluia, louvado seja Deus. Abra a sua boca e comece a profetizar para essa base que é a família, para esses ossos que estão sequíssimos. Osso se ajunte ao outro osso. Aleluia, comece a profetizar, vai dar certo, os problemas vão sair, meu marido vai chegar, meus filhos vão se arrumar, as coisas vão começar a dar certo, as coisas vão começar a entrar no seu devido lugar. Irmão, o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Deus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Deus quer fazer um milagre acontecer na sua vida. Então, aleluia, aleluia, bendito seja Deus. Você sabia, hoje eu sou muito respeitado dentro da família da minha esposa. Inclusive no meu celular, quando toca, a mãe dela não acha ela procura eu, né? Aí sabe o que aparece ali? Mãe. Porque, embora eu tenha a minha mãe ainda vivinha, inclusive vou visitá-la agora nesse mês, ela mora lá no Rio Grande do Norte, e já fazem alguns anos que eu não vou lá ver a minha mãe, com 85 anos, está na hora de eu ir vê-la. Então, embora eu tenha a minha mãe, mas ela mora longe, e a mãe dela então, para mim foi uma mãe. E aí eu gravei o telefone da minha sogra como mãe. Hoje mesmo ela ligou, eu olhei assim, está lá, mãe. Aleluia. Então eu amo a família da minha esposa, mas não foi sempre assim. Alguns anos atrás, quando eu estava envolvido com drogas, com bebidas, essa família, irmãos, estava comigo, ó. Eles estavam comigo assim. E alguns membros da família diziam para ela, larga logo esse cara, larga dele, o que você tem que ficar com esse cara? É um drogado, é um cachaceiro, é um cara irresponsável, é isso, é um aquilo, né, meu bem? Recebeu muitos conselhos, porque todo mundo olhava e falava assim, não tem jeito. É verdade, eu lembro de uma música que fala assim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim,
Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Eu era pobre, perdido. Ninguém dava nada, Valmir. Ninguém dava nada. E talvez alguém podia perguntar: poderá viver esse osso? Porque eu era só um osso mesmo, irmão. Cheirador de cocaína. Pesava 50 e poucos quilos, irmãos. Agora eu já passei dos 60. Poderá viver esse osso? Eu era o osso em pé. Mas aí Jesus estendeu a sua mão. Jesus estendeu a sua mão. Então a gente pode colocar aqui que a nossa família, irmãos, ela é a nossa estrutura. São os ossos. E aí Deus então falou para aquele homem: profetiza ao filho do homem, ossos secos. E ele começou a profetizar. Ó, que coisa maravilhosa. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Ele diz assim: assim diz o Senhor Jeová, verso de número 5: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha, é importante, que Deus colocou no meu coração falar com você aqui, é muito importante, porque Deus deu uma instrução. Quem está comigo e está entendendo? Deus deu uma instrução para o profeta: você vai ter que dizer isso, 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 isso. Vamos lá no versículo 5: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar sobre vós o... Tópico número 1. Porém o que? Nervos sobre vós. Tópico número 2. E farei crescer carne sobre vós. Tópico número 3. E sobre vós estenderei a pele. E porei sobre vós o Espírito. Então 5 coisas. E foi a palavra de Deus que entrou no ouvido daquele homem. Sabe o que acontece, irmãos? Olha só esse versículo 7. Então profetizei como se me deu. E aí você vai ver que ele fez exatamente igual aquilo que Deus mandou. Profetizei como se me ordenou. O problema do crente é que o crente ouve as ordens, o crente ouve a palavra. O cristão, irmãos, ele ouve o que está sendo ministrado, mas ele, a hora que chega em casa, já esqueceu. O maridão está lá deitado. Tem umas que vão chegar em casa, vai chegar lá, o maridão vai estar lá. Porque isso, é porque aquilo. Não profetizou. Aliás, está profetizando errado. Seu inútil, seu cachaceiro, você não tem jeito. Olha só a profecia. Você não presta para nada. Você é isso, você é aquilo. Meu Senhor da glória. Quem está comigo e está entendendo aí? Cutuca assim, bem assim, disfarçadamente, a santa ou o santo que está do teu lado e fala assim: pega essa visão aí. Deus está te dando uma direção, profetiza, vai lá, vai dar certo, osso, vai tudo entrar no lugar, vai tudo começar, vai crescer, vai dar certo e tal. Mas você chega lá, você grita, você xinga, você esbraveja, você profetiza as coisas erradas.
Hello. Meu irmão, ninguém mandou você vir, você veio porque você quis. Às vezes Deus trata desse jeito, dá um chacoalhão para te colocar na visão. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Então, a nossa família é a estrutura. Mas eu quero falar aqui sobre uma outra coisa. Que quando aqueles ossos se juntaram, houve um rebuliço. Sabe o que aconteceu, irmãos? De repente, quando a estrutura está feita, os ossos se juntam, a família está beleza, agora Deus começa a colocar aquilo que não existia. Só tinha o quê? Osso. Estava faltando o quê? Carne. A carne, irmãos, eu posso assemelhar nessa noite, eu quero assemelhar, eu quero viajar na maionese. Fala para o teu vizinho, fala, agora ele vai viajar na maionese. A carne eu posso assemelhar à nossa vida financeira. Quando a família está beleza, irmão, aí Deus pode colocar a vida financeira em ordem. Quantos estavam aqui que se lembraram do testemunho que eu dei agora há pouco, no momento do louvor? A gente morava num quarto e cozinha, apertado, irmão, sofrido, morava de graça lá, de favor. Porque o meu sogro tinha um quarto e cozinha lá, ele falou, pode ficar lá. Porque eu gastava todo o meu salário nas drogas. A minha vida financeira era uma bagunça. Mas quando Jesus entrou na minha vida, então, no período de 1 ano, eu construí a minha casa, eu construí uma casa. Aleluia. Eu reformei a casa, eu comprei um carro, irmãos. No período de 1 ano eu tinha carro, tinha casa, tudo do jeitinho, sabe por quê? Porque quando a família ela foi estruturada, quando Jesus mexeu na base que é a família, então começou a entrar a carne, começou a arrumar a vida financeira. Dá uma olhada para o teu vizinho e pergunta para ele, você está pegando essa visão aí, sim ou não? Aleluia! Louvado seja Deus, Deus começa a mexer, irmãos. Quando o homem e a mulher, eles são de Deus, eles começam a trabalhar juntos. Quando eles começam a orar juntos, pedindo a Deus, Deus abre uma porta para a gente, nós queremos tal coisa. Então Deus começa a abençoar, irmãos, Deus começa a fazer milagres, e tudo começa a convergir para que aquilo lá dê certo. Mas o marido está lá de um lado, a mulher está do outro lado, não tem concordância. A Bíblia diz que tudo aquilo que concordares aqui na terra será concordado no céu. Tudo aquilo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Mas a igreja, a família está numa bagunça, homem para lá, mulher para cá, ninguém concorda, ninguém liga. Não está ligando nada, está tudo desligado. Mas Deus vai mudar essa história. E quando vocês começarem a concordar, a dobrar os joelhos juntos e a falar, Deus, nós estamos aqui como família clamando, Senhor nos abençoe, nos dê uma situação melhor, então aí Deus vai começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Irmão, eu já estou vendo, irmãos, pelos olhos da fé, aleluia, parece que eu estou naquele vale, parece que eu estou vendo as coisas, irmãos, começando a acontecer na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Você que está aí pelas redes sociais, Deus já está entrando aí, nesse lugar, em nome de Jesus. Deus vai operar aí grandemente, meu irmão. Manda coração, enche essa tela aí de coraçãozinho, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, porque eu profetizo que o milagre do Senhor já está chegando dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seio da sua família. E se você entendeu e recebe, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Só a carne não está, irmãos, mesmo que você esteja com a sua casa lá, seus filhos, seu marido e tal,
Quantos que a gente vê, né? Tem casa, tem tudo, tem dinheiro, a carne está lá, mas está com a vida emocional em frangalhos, depressão, ansiedade, síndrome de pânico, vida emocional. Às vezes você não se sente amado ou amada, se sente sozinho, desprezado ou desprezada. Uma coisa lá dentro de você fala assim: queria tanto a minha vizinha, nossa, como é a mulher feliz, abençoada, queria tanto ser igual a vizinha. Eu tenho uma palavra para você hoje. Dentro desse contexto aqui, o nervo, porque, né, nervo, eu posso associar à vida emocional, sentimental. Quantos estão comigo e estão entendendo? Os nervos, né? É a nossa vida emocional que nos faz ficar nervoso, né? Tem tudo, mas é uma vida terrível. Deus, Ele pode restaurar a vida emocional da sua casa, o relacionamento, o diálogo vai voltar. Não é aquele negócio de truco vale 6. Quem sabe o que é truco vale 6. Marido grita lá, a mulher é 6, ladrão. Vale 6. É um trucando daqui, outro trucando de lá e tal. É uma balbúrdia, irmãos. Os vizinhos já sabem o que vai acontecer daqui a pouco. Na hora do Corinthians e Palmeiras na tela, irmãos, e tal, você quer ver ali os irmãos à obra, e o maridão está lá, naquela tela ali, aquela discussão. Mas Deus pode colocar, irmão, quando a família já está resolvida, já tem a carne, então Ele vai colocar o osso e vai restaurar a vida emocional, vai restaurar o relacionamento. Deus pode restaurar o seu relacionamento, vai ser um ambiente harmonioso, harmonia familiar, aleluia. Deus pode fazer isso, filha, você veio no lugar certo, entenda o que eu estou falando. Olha aí algumas cadeiras vazias, sabe por que essas cadeiras estão vazias? Porque talvez a pessoa que deveria estar sentada aí, ela não esteja passando por essa dificuldade, por esse problema, mas você que veio, Deus te trouxe para dizer assim para você: Ele tem poder para restaurar essa sua vida aí. Se você está ouvindo, está entendendo e está recebendo, aleluia. Eu vou pular aqui algumas coisas, eu vou direto para o final, por conta daquele relógio, porque eu quero orar aqui ainda por você. Mas é o seguinte, a parte que o versículo 9, você pode colocar aqui para mim, por favor? Está escrito assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e numeroso. Sabe o que essa passagem aqui me faz entender, irmãos? Que nós não podemos ter uma família com os filhos lá, com tudo estruturado, com dinheiro, com uma vida também sentimental, emocional, bacana. Só isso não está completo, porque nós precisamos também do espiritual. Nós somos seres espirituais, irmãos.
Não pense e não planeje isso. Tem muitas pessoas que só planejam eu quero uma casa na praia, eu quero passear, eu quero viajar, eu quero comprar um carro, eu quero pintar minha casa, reformar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas nunca fala assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter dons espirituais, eu quero profetizar, eu quero ser aleluiado, eu quero estar cheio da glória de Deus, subir pelas paredes. Irmão, tem poucas pessoas que fazem esses planejamentos. Hello. Mas é por causa da falta da vida espiritual que muitas vezes a família ela é destruída, porque faltou o espiritual. Porque quando você tem o espiritual e o diabo está a seu derredor, bramando como um leão, então o Espírito Santo fala, cuidado, vigia, faz um jejum, levante um clamor, desce na madrugada, faz uma campanha. Quantos estão comigo e estão entendendo? Quando Satanás está tentando contra as nossas vidas, irmãos, se você tem o Espírito Santo, ele começa a dizer, a mulher está ali, ela está esperando o maridão chegar do serviço, o marido está com a cabeça dele desse tamanho, porque o patrão diz que vai mandar embora, ou então vai dobrar a carga horária e tal, o cara está cheio de preocupação e a mulher está lá. Eu vou falar para o teu pai desse seu caderno. A hora que o seu pai chegar, você vai ver. Ele vai ter que te pôr na linha. E não sei o quê. Irmão. Aí sabe o que acontece? Quando ela está pronta para falar, o Espírito Santo fala assim: calada. Fecha sua boca, hoje não é dia de falar nisso. Quantos estão comigo e estão entendendo? Um baita de um problema pode ser evitado, se você tem o Espírito Santo, ele vai te avisar, dia errado, deixa para outro dia. Quantos estão comigo? Não é só o lado do maridão que está chegando, às vezes você também, que comida é essa? Você não sabe, irmão, que ela passou, ela está naqueles dias. Quem conhece aqueles dias? Ainda bem que é só uma semana, aleluia, glória a Deus. Aí bem no meio daquela semana, você vai reclamar do arroz. Pastor Marcelo, bem naquela semana você vai falar do arroz que está papa, ou que está queimado, ou que está insosso, não colocou açúcar. Açúcar não, o sal. Aliás, trocou o sal pelo açúcar, virou arroz doce. Hello. Mas se você tem o Espírito Santo, ele vai dizer assim: cai fora. Sai fora, vai para a sala. Então, profetiza, Espírito, vem Espírito Santo. Eu encerro essa mensagem, porque a gente vai só até o 10, né? Mas eu, propositadamente, eu li do 11 em diante, que o Senhor disse para o Filho do Homem, estes ossos são o que, gente? Toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Sabe, a casa de Israel, ou seja, irmãos, quando você lê na Bíblia a casa de Israel, a gente pode resumir da seguinte forma: o povo de Deus. O povo de Deus estava ali assolado, irmãos, eles estavam se sentindo num tempo ruim, vivendo um drama, vivendo um grande sofrimento, eles estavam sofrendo. Eles estavam, irmãos, esse vale era só para mostrar ao profeta como o povo estava. E eu quero aqui dizer para vocês o que Deus fez comigo. Deus me despertou. O que Deus quis fazer com esse profeta, irmãos, foi só mostrar para o profeta todo aquele problema que você enxergou
é o problema que está acontecendo com o meu povo. Então, primeiro, Deus é bem didático. Deus ele é bem lúdico. E Ele nos faz entender os problemas. Aí, entendeu o problemão? Entendi o problemão. Então, esse problemão está acontecendo lá com o meu povo. Agora você tem que ir lá e ajudar o meu povo. Quantos estão comigo e estão entendendo? Primeiro, Ele vem e trata com os profetas. Ele mostra, ó, meu povo está precisando, profeta. Sai aí da vida mansa. É isso aí que Deus fala com os profetas de vez em quando. Sai da vida mansa, vai ajudar o meu povo. O meu povo está precisando. Louvado seja Deus. Olha só, verso 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Louvado seja Deus, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Abrirei as vossas sepulturas. Irmãos, o que isso quer dizer? O povo estava morto já, desacreditado, desesperançado. Mas Deus está falando, eu vou abrir essa sepultura. Sepultura é quando já morreu a esperança. Mas Deus está falando, eu vou ressuscitar vocês, ou seja, eu vou trazer de volta a esperança, eu vou trazer de volta o ânimo, eu vou trazer de volta a força, eu vou trazer de volta a coragem, eu vou trazer de volta a vontade de crescer, de prosperar, de ir para frente, de conquistar, eu vou trazer de volta. Aleluia! Abrirei as vossas sepulturas, diz o Senhor. Verso 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Quantos são povo de Deus aqui? Olha para essa pessoa que levantou a mão, e fala assim, hoje é o dia, irmão. Hoje é o dia. Você vai sair desse buraco. Você vai sair desse buraco. Deus vai te tirar desse buraco, dessa situação difícil, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Deus agora não é mais o profeta, é agora Deus que está falando para você no 14 e último versículo. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Sabe o que Deus quer fazer hoje? A maior vontade de Deus hoje é que você saia daqui levando o Espírito. O Espírito dEle. E se você entendeu esse último versículo, e você quer isso, porque através desse Espírito muitas brigas vão acabar. Através desse Espírito, você vai começar a enxergar portas se abrindo, você vai começar a enxergar muita coisa que você hoje não enxerga, porque o Espírito vai te conduzir, é o Espírito Santo quem vai fazer você caminhar, é o Espírito Santo quem vai cuidar de você. Ele quer cuidar, irmão, Ele quer cuidar de você, minha irmã. Então eu vou te chamar os pastores aqui, e eu vou te chamar, para que você venha então receber uma unção sobre a tua vida. E eu creio, irmãos, que dentro de você vai acontecer um rebuliço, os ossos vão começar a entrar no seu lugar, vai começar a descer uma unção de prosperidade, o dinheiro vai começar a aparecer
em nome de Jesus. A situação financeira, Deus vai começar a colocar no lugar. Ó, o cartãozinho lá vai quebrar, em nome de Jesus. Aquele cartãozinho de crédito lá, se você quer prosperar, para de pagar juro para banco, para de pagar juro para banqueiro, eles estão milionários já. Para que você quer deixar ele mais rico do que ele já é? Então comece a olhar para você e para de pensar no dono do cartão lá. Para de alimentar esse sistema macabro financeiro que tem aqui nesse país, onde a gente paga 15% de juro ao mês quando deixa de pagar a fatura do cartão. Então você vai quebrar esse cartão aí e a sua vida financeira vai ser refeita, a sua vida financeira vai ser arrumada. Enfim, você quer receber essa unção? Então sai em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui que Deus vai te dar uma unção. A presença do Espírito Santo vai descer sobre você, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.